Olá, futuros contribuidores do site Visão Libertária. Estamos aqui para a nossa penúltima aula, é a última parte da parte de áudio, é a aula 5, e a gente vai aprender hoje a como editar o áudio, como fazer tanto a parte de edição de cortes, quanto fazer a parte de equalização, compressão e aumentar o volume do áudio sem distorcer o som. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, se você ainda não fez e se você ainda não está acompanhando as aulas, você que pensa em entender a parte de contribuição e a parte do pagamento em criptomoedas, eu te aconselho a aula 1. Você que pensa em ser revisor, se tornar um dos revisores do canal, eu aconselho a aula 2. E se você quer entender sobre narração, sobre o uso da voz e sobre a parte de áudio e narração do canal, aula 3, 4 e essa agora 5. Então, como eu já disse, esse é o último pedaço. Você só assistir esse pedaço não vai fazer muito sentido. Você precisa assistir a aula 3, 4 e 5 para entender sobre tudo aqui que eu estou passando sobre narração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui, ó. Esse link aqui do G-Drive que eu coloquei, ele tem dois aplicativos. Dois aplicativos Jack Sparrow. Vamos aqui extrair os dois, ó. Aqui temos o instalador do Reaper, aqui a gente tem o instalador do RX7. Eu vou instalar o Reaper, eu aceito, Next, sim, deixa isso aqui tudo marcado, instalar. Ok, está completo aqui, Close, fecha, Run Now, pode ser, não vou abrir agora porque eu tenho que instalar o RX7 ainda. RX7 também é tão difícil quanto a instalação do Reaper, você clica aqui, Next, Next, seleciona todos, Next, 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 instalar. Finish. Acabou. Tá os dois aqui instalados. Aqui a gente tem o RX 64 bits, né, que é pro Windows 64 bits, e aqui a gente tem o Reaper. Vamos abrir o Reaper. O Reaper normalmente abre a última sessão que você usou. No caso aqui, a última sessão que eu pude estar gravando aqui foi a Fuga da Argentina, que no momento atual, talvez isso mude no futuro, mas no momento atual é o vídeo mais assistido do canal. Fuga da Argentina tá aqui, e aqui você já tem um leve spoiler de como a gente edita mais ou menos os vídeos, ó. Ele está todo cortadinho aqui, tem um corte aqui, tem um corte aqui, tem um corte aqui, mas a gente vai falar disso depois. Primeira coisa que você tem que fazer quando você abre o Reaper é vir em opções, e aí você vem aqui em Preference, e aí você coloca o drive da sua placa de áudio ou do seu microfone USB. No caso, o drive da minha placa de áudio é esse aqui, ó, US22S44. Só que eu não consigo usar o drive, ó, tá vendo? Fica tudo em branco aqui. Eu não consigo usar o drive no Reaper ao mesmo tempo que eu gravo o vídeo para vocês aqui no OBS. Então eu preciso usar um drive separado. Isso, o meu caso, tá? Você que só vai gravar, você usa o drive da tua placa ou o drive do teu microfone. Se você usa aquele BM800, quando você clicar aqui, se tiver com o drive instalado certinho, vai aparecer a opção BM800. Ou ele vai estar em ASIO, e aí você clica aqui e vai ter um BM800 para você escolher. Se você usa uma placa da Behringer, sabe aquela pequenininha, a Euforia, se você está usando essa placa, ela tem que aparecer aqui ou em ASIO. Você clica aqui em ASIO, bota ASIO Drive, clica aqui, ela vai estar aparecendo aqui. Então, para vocês que usam microfone USB ou para vocês que usam placa, se vocês tiverem algum problema com a questão do drive, vocês podem vir aqui, ó, e baixar esse drive genérico. ASIO for All. For All, para tudo. É o ASIO que serve para tudo. E aqui você tem a última versão em inglês, ó. Clicou aqui, fecha o... Já baixou. Tá vendo? Já baixei o ASIO for All. Sem mistério, todo mundo usa isso aqui, não tem vírus, fica tranquilo. A não ser que você baixe num site meio problemático aí, cheio de links aleatórios entrando, aí vai entrar vírus. Mas no site da própria ASIO, não vai. ASIO for All, mas se você não tiver nenhum problema, não precisa instalar isso, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui, ó. Record Monitoring On, você vai colocar Off. Você tem o On, o automático e o Off. Isso aqui é para você ficar se ouvindo quando você está gravando. Para quem vai narrar alguma coisa, não é legal você ficar se ouvindo com o retorno, e o retorno às vezes tem um atraso até. Então você deixa aqui em Off, tá? Só isso, acabou. Para gravar, você precisa simplesmente colocar esse botãozinho ativado, que é o Record Arm, e apertar aqui embaixo. Aqui você ativa o botão de gravação, aqui você grava aqui embaixo. Simples assim, ó. Gravando teste para Versão Libertária
Tá aqui. Gravando, teste para versão libertária. Gravando. Ok. O que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou editar o som de um jeito que torne ele mais dinâmico, ok? Para quê? Para eu diminuir um pouco as pausas, para eu diminuir as respirações, para diminuir o tempo de espaço entre uma fala ou outra, ou até para aumentar o tempo entre uma fala ou outra e assim deixar talvez o vídeo um pouco melhor, porque às vezes a gente não faz pausa, a gente sai falando, tem que ter algumas pausas para o vídeo ficar legal. Então, tanto fazer pausas, quanto diminuir pausas, quanto tirar pausas, essa é a função da edição de áudio. Eu vou pegar um áudio aqui que não é meu, porque vocês podem falar aí, pô, mas você tem um microfone bonzão, você consegue editar o áudio, mas o áudio já vem pronto, já vem bom. Então eu vou pegar um áudio que não é meu, um áudio da Baby Yoda aqui, que é uma recente narradora do canal, pedi pra ela mandar pra mim, e tá aqui. O áudio da Baby Yoda já tá normalizado, ó, tá os picos batendo aqui, ó, no máximo, tá normalizado. Ela já fez um leve tratamento, mas vamos ver o que eu consigo fazer de melhor aqui. A liberdade está nas estrelas. Este é Visão Libertária. Primeira coisa aqui. Liberdade está nas estrelas. Este é Visão Libertária. Não, direto, não pode. Vamos ter que afastar. Porque depois que tem o gancho, o que a gente faz? A liberdade está nas estrelas. Tan, tan, taran, tan, 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 tan. Aí a música vai baixando o volume e aí a gente pode começar. Este é Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você com certeza ouviu falar. A entrada está muito brusca, também vou separar um pouquinho. O botão de cortar aqui é o S, tá? É o S que corta. Você com certeza ouviu falar. Porém, principalmente, sabe? Isso mesmo, você não viu. Você também já faz o pessoal teria autoridade ou soberania sobre as atividades marcianas. E o documento continua. Aqui, nessa parte, dá para diminuir um pouquinho a pausa. O arquivo tá todo bem editadinho. A Baby Yoda fez a edição certinha. Mas aqui dá para diminuir um pouquinho a pausa, ó. Terra teria autoridade ou soberania sobre as atividades marcianas. E o documento continua. Dá para diminuir aí você aperta aqui, você corta. E puxa, ó. Com o mouse você puxa aqui. Ele vai fazer isso que a gente chama de crossfade. Essa regiãozinha aqui é de cruz. É um fade cruzado, né? O crossfade. Então ficou assim. Soberania sobre as atividades marcianas. E o documento continua. Dá para diminuir um pouquinho ainda mais a pausa. E nessa parte tem um barulhão. Tem um... Olha aqui, ó. Tirando e dando zoom, eu consigo ver onde é que tá esse barulhão. É mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Nessa área. Eu vou cortar aqui, deletar no meio e eu vou puxar. Será que funcionou? Vamos ver. E o documento continua. Ainda tá um barulhinho. Eu vou tentar fazer um crossfade um pouco mais brusco. E o documento continua. Melhorou. Ainda tá um barulhinho ali. Tá um barulho de uma batida. Não sei se é um puff ou se alguém bateu em algum lugar enquanto ela tava gravando. Ou se ela esbarrou com o pé na mesa, não sei. Mas tava um barulhinho ali. Atividades marcianas. E o documento continua. Entre aspas. Em alguns momentos desse áudio, ele tá um pouquinho estourado. Olha aqui, ó. Ele bate lá no topo. Aqui, no limite aqui do áudio. Isso significa que a Baby Yoda gravou ele com um ganho um pouco alto. Né? O ideal de você gravar um áudio, não esse aqui tá normalizado, mas o ideal de você gravar um áudio é ele com os volumes assim, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Entre aqui e isso aqui. Não pode deixar o áudio bater lá no topo, porque o som acaba vindo estourado e isso não é fácil de resolver depois na pós-produção. Mas vamos continuar na edição aqui. O espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, membros do tratado. Aqui podemos ver como leis que foram. Aqui também dá para diminuir um pouquinho a pausa. Só um pouquinho. Seria com empresas espaciais privadas de... Não que estivesse ruim, tá? Ainda tá bom, mas isso é só para dar um exemplo, porque às vezes quando você tá gravando, você perde o fôlego. E aí o negócio fica meio assim, ó, quando você grava. Privadas de outros países membros do tratado.
Aqui podemos ver como leis que foram criadas. Fica com uma pausa muito grande, porque você respira para poder voltar. Aqui tá com um cortezinho muito brusco, olha. Espaciais privadas de outros países membros do tratado. Tá vendo? Muito brusco. O que eu faço? De outros países membros do tratado. Ó, ouve de novo. Privadas de outros países membros do tratado. Outros países membros do tratado. Tá assim, entendeu? Então, eu vou diminuir aqui. Eu vou cortar só essa partezinha. Eu vou diminuir o volume dela. Ó, para diminuir o volume você vem aqui em cima. Para aumentar o volume também, tá? Você vem aqui em cima, segura Shift e isso pode aumentar o volume. Mas para diminuir isso não precisa segurar o Shift não. Ó, desceu aqui. E eu vou colocar um fade. Ó, aqui, ó, um fade. O que é isso? Você vem aqui na lateral aqui, ó, a gente chama isso de waveform ou audio file. E você puxa o fade até aqui mais ou menos. Ó, até aqui. Para diminuir a entrada. Vamos ver se funcionou. Aconteceria com empresas espaciais privadas de outros países membros do tratado. Aqui. Melhorou, ficou mais suave, ficou menos uma entrada brusca, melhorou. Então, resumidamente, quando você está editando, vamos supor que essa parte aqui a Baby Yoda tenha errado. O maior feito dos nossos tempos, que é a chegada do homem em outro planeta. Aí ele errou, em vez de falar planeta, falou porpeta, não sei. Você vai pegar... Vai cortar aqui com S, vai cortar aqui e você vai deletar essa parte. E aí você vai puxar para a parte que você acertou, entendeu? Vamos supor que você está gravando aqui, ó. Você está gravando assim, aqui. Esta é a Visão Libertária, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vamos supor que você errou aqui, tá? Você errou aqui, ó. Esta é a Visão Libertária, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A sua fonte de informações... Você vai cortar aqui. Esta é a Visão Libertária. Opa, Visão Libertária tá aqui, ó. Esta é a Visão Libertária, a sua... E o a sua fonte, você vai cortar aqui bem no comecinho do a sua fonte e bem no comecinho do outro a sua fonte. Aí você vai cortar esse aqui que está no meio, que é o que você errou. Ó, esse aqui é o que você errou. A sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É o que você errou. E aí você vai vir aqui, ó, dar um zoom com o mouse, ó, com o scroll do mouse. Você pega e faz um crossfade razoável e ouve para ver se está certinho. Esta é a Visão Libertária, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ninguém disse que você errou. Por quê? Porque está editado bonito. Quando eu estou gravando, quando eu estou narrando, eu erro aproximadamente umas 15 a 20 vezes enquanto eu estou narrando o texto. Porque eu narro direto. Eu não gosto de ler o texto e narrar. Eu gosto de ler na hora e ir gravando direto. Então eu erro várias vezes e eu faço vários cortes enquanto eu estou editando. Bom, entendido isso, a gente vai para a parte de colocar os filtros. Eu chamaria isso de mixagem, mas... não é uma mixagem, porque a mixagem de som é quando você pega uma voz, um violão, um teclado, uma bateria, você junta, faz a mistura, faz essa mix do som e tenta tirar o melhor volume de cada um, tenta tirar as melhores frequências e tudo mais. Isso aqui não é mixagem, mas a gente vai usar os plugins que normalmente as pessoas, quando vão produzir música ou quando vão produzir audiovisual, usam, que é equalizador, compressor e limiter. Só isso. Equalizador, compressor e limiter. São só esses plugins que vocês vão usar. Então, quando vocês forem botar os filtros na sua voz, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó, nessa track, no caso a track que você tá com a sua gravação. Eu só vou tirar esse negócio aqui de baixo, que isso aqui tá atrapalhando um pouquinho. Isso aqui é para você fazer mixagem de vários canais, né? Você bota um canal um do lado do outro ali e aí você consegue mixar um pouco melhor. Fica como se fosse uma mesa de som, né? Aqui tem até isso aqui, ó, para você mexer. Não sei se quando vocês baixarem o Reaper vai vir assim, mas eu vou vir aqui em View, Mixer, tchau, pronto, assim fica melhor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, nessa área aqui, um FX, o FX, eu vou clicar e aí vai aparecer os plugins que eu posso usar. O primeiro plugin é o RIA EQ, o equalizador. Eu vou colocar um equalizador aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar mais duas bandas. Adicionou banda 5 e banda 6. E a primeira coisa você vai fazer, isso é padrão, tá? Isso é uma receita de bolo que eu vou passar para vocês.
Alguns vão dizer que não existe receita de bolo, que cada um tem que testar o ouvido, tem que treinar, mas algumas coisas são receita de bolo sim, porque se não fosse, não existiriam dezenas de manuais e livros sobre mixagem de som, sobre mixagem de voz, de bateria, do que for. Então, algumas coisas são receita de bolo sim. A primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar um high pass. O high pass você vai colocar ele em 80 e no 2 você vai colocar novamente high pass e 80 de novo. Por quê? Isso vai aumentar a quantidade de grave que você está cortando. O high pass é um filtro que corta os graves. Depois você vai vir aqui e vai colocar um bend. O 3 ele já está em bend. O 4 você tem que colocar depois, ele está em high shelf. Coloca em bend. Você vai colocar aqui 60. E aí você vai colocar isso aqui em 0,1. E você vai descer mais ou menos uns 20 dB. Aqui. Recapitulando. Você vai colocar aqui em bend. Você vai colocar isso aqui em 60. Você vai descer isso aqui até menos 20. E você vai colocar isso aqui em 0,1. O que é isso? A frequência de 60 Hz, ela comumente causa problemas no áudio porque é a frequência da nossa luz. A nossa luz, a nossa energia elétrica é em 60 Hz. Enquanto você está gravando, não importa a qualidade do microfone, a energia elétrica que está passando pelo seu sistema, ela acaba fazendo um... É bem baixinho. Mas quando você começa a colocar muita compressão, muito limiter, esse som grave começa a aparecer um pouco mais. Então ele vai estar aqui na frequência de 60 Hz e ele também vai estar na frequência de 120, que no caso é o dobro, que a gente chama de harmônico. Toda frequência principal tem harmônicos, isso é física do som, não precisa se aprofundar nisso. Mas toda frequência principal tem um harmônico. Esse é o primeiro harmônico dessa frequência. E a frequência acaba saindo o dobro, é 60, 120 e depois 180. Então vamos botar aqui em bend, 120, menos 20 dB, e aqui é 0,1, mesma coisa. Na outra aqui, ó, no 5, eu vou colocar 180, que é o triplo, é 3 vezes a primeira que a gente colocou, é o segundo harmônico. Aqui a gente coloca menos 20 e aqui a gente coloca 0,1 dB. Ok. Depois, o que você vai fazer? Esse aqui, ó, que é o bend 6, você vai colocar ele em bend, você vai colocar ele em 1,5 e você vai posicionar ele em 9.000. Para que serve esse equalizador, essa banda desse equalizador? Às vezes, o seu equipamento de áudio, o seu microfone, ele tem um som assim. Ele acaba falando tudo assim. Então não tem grave, não tem agudo nenhum. Só tem um pouco de grave e um pouco de médio. Às vezes até o médio foi embora. Você pode ver a diferença sonora entre os microfones num vídeo rapidinho que eu fiz testando esse microfone aqui, o KL6. Esse aqui, o Behringer XM8500. E esse aqui, o SM57 da Shure. Esse aqui é o melhor microfone que eu tenho, tá na faixa de R$1.000, R$800 hoje. Esse aqui tá uns 300 e esse aqui tá uns 170 conto. E aí você pode ver aí o teste que eu fiz com eles para você ver que alguns microfones têm essa qualidade de som mais velada, sem agudo. Então esse aqui é o KL6S, teste de som. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Então esse aqui é o XM8500, mais um teste de som. Este é o Visão Libertária, sua fonte de videoaulas e testes de microfone descentralizadas e distribuídas. E esse aqui é o SM57, mais um teste de som. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações que te faz saber que você é pobre e não pode comprar um microfone muito bom, descentralizada e distribuída. Então, o que essa parte do equalizador vai fazer?
Para essa parte aqui, você precisa ouvir para ver se o som está com muito agudo, se está com pouco agudo. Isso é coisa de treinamento de ouvido. Quando você dá o play... A gente não sabe é que o grande objetivo dele é colonizar o planeta Marte. Isso mesmo, você não ouviu errado. Elon Musk pretende usar sua vasta fortuna pessoal, sua famosa empresa, a SpaceX, para colonizar o planeta Marte, estabelecendo uma meta de 1 milhão de colonos por lá até 2050. E a ideia vai muito além, pois Elon Musk afirmou que o dinheiro que será usado na colônia marciana será uma criptomoeda, tal como Bitcoin, e ele tem um próprio, fazendo assim com a colônia marciana. Ok, eu achei que ficou um pouquinho melhor com 5 dB de ganho de agudo aqui. Ok, tá tudo equalizado certinho. Eu vou agora clicar 2 vezes aqui nessa área, ou eu posso clicar aqui em Add. Eu vou colocar agora o compressor. O que acontece? Nós temos que colocar 2 compressores. Por quê? Porque a compressão ela fica muito mais natural, muito mais tranquila de se ouvir quando você tem 2 compressores, ou 3 ou 4 trabalhando juntos, comprimindo um pouquinho de cada vez, do que um compressor só comprimindo pra caramba. O que vocês têm que fazer aqui? Primeira coisa é o seguinte, o primeiro compressor vocês vão colocar o ataque em 1, o release em 200, o ratio em 1.6 e o threshold, que é isso aqui, ó, essa parte aqui, vocês vão descer ele de acordo com o som que vocês vão tirar aí na sua própria gravação. Qual é a dica? A dica é não fazer com que essa área aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, passe de 5 dB. Ela tem que ficar entre 2 e 5 dB. Eu vou dar play na voz da Baby Yoda e vocês vão ver. Até 2050. E a ideia vai muito além, pois Elon Musk afirmou que o dinheiro que será usado na colônia marciana será uma criptomoeda, tal como o Bitcoin, e que teria um regime jurídico próprio, fazendo assim com que a colônia marciana da SpaceX tenha suas próprias leis e um outro projeto da SpaceX. Ok, o som tá variando entre 3, 2, 5 dB ali, tá comprimindo direito, de forma bem leve, mas tá tirando bastante esses picos aqui, ó. O que a compressão faz? A compressão pega esses picos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui a fala tá normal, mediana, aí aqui tem um pico, pá! Aí aqui também, ó, aqui tá normal, aqui tem um pico, aqui tem um pico, aqui tem outro pico, aqui tem 2 picos. Esses picos, eles fazem com que o som ele venha a estourar ou eles venham a bater no limite de 0 dB, o que prejudica o normalize. Quem usa a Audacity aí sabe muito bem. O normalize, ele pega o pico mais alto do teu som e faz bater lá em 0 dB. Ou seja, se você falou tudo baixinho aqui durante o filme, né, e de repente você tá narrando e faz um negócio mais alto, só essa parte vai bater em 0 dB e todo o resto vai ficar baixinho. O compressor, ele pega todos os picos e diminui esses picos, fazendo com que as partes em que você falou baixo e as partes em que você falou alto fiquem mais ou menos na mesma altura de som, permitindo com que você tenha um volume alto durante a narração inteira. O segundo compressor, a gente vai fazer a mesma coisa. Ataque em 1, release em 200, ratio em 1.6 e o threshold você vai ter que medir. E que teria um regime jurídico próprio, fazendo assim com que a colônia marciana da SpaceX tenha suas próprias leis e um governo independente. Olha, vem aqui, você vai descendo isso aqui, ó, você vai descendo até esse sinal aqui indicar que você está comprimido entre 3, 2, 3 a 5 dB. Então, olha aí. Tal como o Bitcoin, e que teria um regime jurídico próprio, fazendo assim com que a colônia marciana da SpaceX tenha suas próprias leis e um governo independente das leis e governos da Terra, sendo totalmente independente uma da outra. Isso foi descoberto nos termos de serviço da Starlink, um outro projeto da SpaceX, ainda... Beleza. Se de vez em quando bater uns 5.5, 6 dB ali, tudo bem. Não pode estar comprimindo assim, ó. Isso foi descoberto nos termos de serviço da Starlink, um outro projeto da SpaceX, ainda em fase beta. Porque 10 dB, 12 é muita compressão, o som acaba ficando muito espremido, aí acaba danificando a qualidade dele, entendeu? Então, limiar ali de 5 dB com 2 compressores já tá ótimo, tá comprimindo muito bem. Isso foi descoberto nos termos de serviço da Starlink, um outro projeto da SpaceX, ainda... Eu faço isso em todas as minhas narrações. Depois você para reparar como o volume dos vídeos que eu narro são extremamente altos. Então você consegue ouvir tanto no celular michuruca, quanto num fone ruim, no meio do trânsito, um ônibus para lá e para cá, a gente falando. Então eu gosto de botar o som do YouTube o mais alto possível e é esse o meu segredo. Equalizar, cortando o subgrave e cortando essas frequências de energia elétrica, que é 60, 120 e 180, e comprimir
2 vezes com uma compressão mediana para tirar só os picos. Por último, depois de botar esse equalizador e esses 2 compressores, a gente vai aqui no Add. Aí vai ser um pouquinho mais difícil de vocês acharem, então você vai colocar aqui Master. E aí você vai usar esse aqui que é o Master Limiter. O que o Master Limiter vai fazer? Primeiro, você vai colocar ele aqui em menos 1. Você vai descer o threshold até essa areazinha aqui, ó, bater menos 1 dB. Às vezes bate menos 1,1, mas normalmente tem que bater menos 1. Esse vai ser o som final da tua narração. Por que não menos 00? Por que não? Porque quando você coloca em 00, o som acaba ficando muito alto e isso acaba estourando o som no programa de edição de vídeo, quando começa a tocar a música. A música ela bate muito alta junto com a voz e aí o programa de edição de vídeo estoura o som. E aí alguns podem olhar para isso e acabar baixando o som. Então, para não ter esse problema, eu vou colocar aqui em menos 1 dB. Esse aqui é o limite de onde o seu som vai bater. Por isso o nome do plugin se chama Master Limiter, ele é o limitador. Você encontra esses plugins, equalização, compressão e limiter, em todos os softwares de áudio e todos os softwares de vídeo que você imaginar. Não sei aqueles muito michuruquinha, software de vídeo celular, aí você não vai achar isso não. Mas quase todos os softwares têm isso aqui. Equalizador, compressor e limiter. Quase todos. Então, eu vou fazer aqui o mesmo que eu fiz lá no ReaComp. Eu vou dar play e eu vou baixar o threshold até bater em 1,0 ou 1,1. Na maioria das vezes fica e acaba 0,1 dB acaba não passando, mas vamos lá. O projeto visa levar satélites para a órbita terrestre com o intuito de fornecer serviços de internet de alta velocidade a baixo custo para o mundo inteiro. Para fazer uso do serviço, os beta testers tinham que reconhecer Marte como um planeta livre e que nenhum governo baseado na Terra teria autoridade ou soberania sobre as atividades. Bateu em 0,1, quando você está descendo, isso aqui começou a mexer, você volta um pouquinho e esse é o limiter ideal, essa é a configuração de limiter ideal. É só isso, o limiter já está todo configurado de fábrica, você vai dar play, você vai abaixar, quando essa parte aqui, o reduction, começar a mexer, você vai voltar um pouquinho para a direita, vai ficar assim, ó. O projeto visa levar satélites para a órbita terrestre com o intuito de fornecer serviços de internet de alta velocidade a baixo custo para o mundo inteiro. Para fazer uso do serviço, os beta testers tinham que reconhecer Marte como um planeta livre e que nenhum governo baseado... O que é esse negocinho aqui mexendo? Isso aqui é o nível de redução, né? Quando bate lá no topo, ele reduz o som. Se você limitar muito, deixar um limiter muito pesado, também vai estragar o som. Então, o ideal é quando esse negocinho começa a mexer, você volta um pouquinho, né? Ele começou a mexer mais ou menos aqui em 9.2. É livre e que nenhum governo baseado na Terra teria autoridade ou soberania sobre as atividades. E eu voltei até o 8, mais ou menos. É livre e que nenhum governo baseado na Terra teria autoridade ou soberania sobre as atividades marcianas. Não tem problema ele ficar batendo aqui de vez em quando. O problema é ele ficar batendo direto, porque o som fica assim, ó. Livre e que nenhum governo baseado na Terra teria autoridade ou soberania sobre as... Você vê que o som fica meio esquisito. Então eu acho que 8 menos 8 aqui é um valor legal. 7,9 menos 8,1, tanto faz. É um valor legal. Bom, essa aqui é a Baby Yoda sem os plugins. Elon Musk pretende usar sua vasta fortuna pessoal e sua famosa empresa, a SpaceX, para colonizar o planeta vermelho, estabelecendo a meta de... E essa aqui é a Baby Yoda com os plugins. Elon Musk pretende usar sua vasta fortuna pessoal e sua famosa empresa, a SpaceX, para colonizar o planeta vermelho, estabelecendo a meta de... Quando você comprime e usa o limiter, todos os finais de frase que você termina, como por exemplo, ela falou planeta vermelho. Planeta vermelho. Quando a gente termina uma frase, a gente tende a diminuir o volume. Quando você usa o compressor e o limiter, o volume do final da frase acaba aumentando em relação ao resto da frase. E aí parece que você é o cara que tem a maior respiração, o maior controle de diafragma de todos. Mas não, você só está usando a edição da forma correta. Bom, terminando isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar. Renderizar isso aqui em formato Wave, que é o formato de melhor qualidade. Não vem renderizar de outro jeito, não. Eu vou aqui em File, depois eu vou em Render, eu vou colocar aqui já tá. Eu vou escolher a pasta, Browser for File, músicas, vou colocar na pasta de músicas. Eu vou colocar aqui áudio
Baby Yoda. E eu vou colocar aqui render one file. Close. Fechar aqui, salva. E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse arquivo de áudio no Isotope RX7. Ou Isotope, não sei como é que se pronuncia o nome desse programa. Eu vou aqui em Open File. Vou lá em músicas, cadê? Músicas. O áudio da Baby Yoda tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Clico 2 vezes, selecionei o áudio todo. Eu vou usar 2 plugins com a configuração mais idiota possível. Olha aqui, ó. O primeiro é o Mouth the Click. O que é o Mouth the Click? O Mouth the Click, ele é um plugin que tira os estalos de boca. Isso aqui, ó. Esse som de saliva, de língua batendo, isso acaba saindo no microfone. Quando a gente fala com alguma pessoa na vida real, a gente não percebe esse som. Mas quando o microfone está muito perto daqui e você sai falando, esse som de estalo de boca acaba saindo e acaba ficando esquisito na gravação. A Baby Yoda tem alguns estalinhos que eu já percebi. Ela tem uns estalinhos quando ela está falando. Eu também tenho uns estalinhos de vez em quando. E aí, esse plugin aqui, ele é maravilhoso no sentido de tirar esses estalos. Ele já vem configurado de fábrica numa configuração genérica excelente, eu só coloco o render e pronto, tirou a maioria dos estalinhos ou os que estavam existentes, diminuíram o volume. Aqui você pode ver, ó, 396 clicks repair, ou seja, 396 estalinhos de boca que saíram da gravação graças a esse plugin milagroso. O segundo plugin mais milagroso de todos é esse aqui, ó, Dialogue Isolate. No caso da Baby Yoda, não vai fazer tanta diferença, porque o som dela já não tem ruído externo, o som dela não tem muita reverberação, vocês devem estar ouvindo aqui, porque aqui está reverberando um pouquinho, o microfone está distante, não tem reverberação e não tem muito ruído de eletricidade, dos 60 Hz, 120, 180 que eu estava falando há um tempo atrás. Mas, mesmo assim, vai dar uma melhorada no som, porque é isso que esse plugin faz. Ele pega toda a faixa de áudio e isola ela. Ou seja, se você tem um vídeo de você cantando, tocando um violão, se você passa esse plugin, o violão ele vai ser diminuído o volume e sua voz vai ficar mais alta. Esse Dialogue Isolate é perfeito para você que tem muita ambiência ou para você que tem muito ruído e chiado durante as suas gravações, durante o seu render final. Eu vou dar o render aqui, ó. Esse aqui, apesar de vir de fábrica com 5, eu gosto de aumentar para 6, para não dar nenhum problema de ele diminuir demais a ambiência, o ruído e acabar estragando o som. Então, em 6 aqui é o ideal, renderizar. Vamos dar uma ouvida aqui em alguns pedaços só para saber se o som tá legal. E a ideia vai muito além, pois Elon Musk afirmou que o dinheiro que será usado na colônia marciana será uma criptomoeda, tal como o Bitcoin, e que teria um regime eles, claro, as leis estatais. No ano de 1967 foi assinado o Tratado do Espaço Sideral, um acordo que prevê entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além das leis estatais inúteis, um outro desafio é que a viagem para o planeta vermelho leva vários meses. Como exemplo, é possível citar o rover Curiosity. Ok, e agora o que a gente faz? Vamos lá no LibreView, Visão Libertária. Aqui, ó, você clica em Artigos e Narrar. Como esse artigo já foi narrado, eu vou dar exemplo com outro artigo, tá? Vou pegar o primeiro aqui da lista. Silk Road. Demora um pouquinho, o site está bem pesado, o site está sendo atualizado a todo tempo. Isso é importante falar também. Às vezes você vai tentar entrar, o site vai estar bugadaço, mas é porque o Peter está mudando alguma coisa. Nada demais. Se tiver algum problema, é só você dar logout e logon de novo. Login, né? E aí, quando você está com a sua narração pronta, você já narrou o artigo, você clica aqui, ó. Arraste ou clique para fazer o upload. Clica aqui e você escolhe o artigo e põe em abrir. Tá? Não vou colocar porque senão vai ficar sem sentido aqui, vai ficar uma narração nada a ver com o artigo. E aí acabou. Clicou em abrir, espera, porque pode demorar um pouquinho, mas é só isso. Acabou. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa 5ª aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bem. E nossa próxima aula será a última, será sobre produção. Um abraço e até a próxima.